Você já sentiu que precisava mudar, mas aquele medo, é tarde demais, te travou? Oi, meu nome é Nara Rodrigues e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Sabe, eu estava conversando com umas amigas e eu vi o tanto que elas têm medo de mudanças. E comigo sempre foi muito diferente. Todas as vezes que alguma coisa dava errado comigo, eu mudava a minha rota. Eu mudava uma rota, mas de forma estratégica, sabe, assim, eu continuava estudando, eu continuava trabalhando, mas planejando o meu próximo passo. E quando estivesse tudo certo, eu mudava a minha rota. Por exemplo, a minha última vez que eu mudei foi depois dos 40. E se você tem esse medo, te prepara que você consegue. Se você sente que você precisa viver outras coisas, viver outras experiências, então você pode, basta organizar. E eu quero trazer pelo menos essa expectativa que você pode sim conseguir mudar a sua vida, mas de uma forma organizada, de uma forma com uma forma responsável. E como eu estava te falando, tem 4 anos que eu mudei, recomecei do zero mesmo. Eu deixei meu trabalho, deixei a minha carreira no Brasil, mudei para a Holanda e aqui realmente eu tive que começar do zero, aprender um novo idioma, o inglês, ok, se a gente vai morar em Roterdã, em Amsterdã, em Haia, que a gente chama aqui de Denar. Haia, na verdade, o nome é Denar. Utrecht, se você for morar nessas cidades, tudo bem. Mas eu moro numa cidadezinha próxima a Roterdã, então aqui o que impera é o holandês. Então eu precisei aprender o holandês e eu era obrigada pelo governo para eu poder ter o meu visto e tirar minha nacionalidade posteriormente, como eu consegui. E se vocês quiserem, depois eu posso até contar como foi esse meu processo imigratório. Porque hoje mesmo eu quero falar na possibilidade de mudança. Mudar não é uma coisa difícil, não é impossível. É difícil se a gente não planejar. Não dá pra gente largar o emprego, largar uma vida, largar a família e vir se aventurar. O que a gente precisa é ter uma estrutura, construir essa estrutura e correr atrás dos nossos objetivos. Eu vim para a Holanda e, como eu estava te falando, foi num momento em que tudo parecia estar dando errado. Eu estava trabalhando no Brasil, tudo muito bem, minha vida estava perfeita. Tinha começado um novo relacionamento, minha vida estava perfeita. Meu filho estava estudando, eu sou mãe solo, meu filho sempre estudou em escolas boas, né? E estava tudo indo muito bem, até que veio o Covid. Com o Covid, eu adoeci, fiquei internada, fui para UTI, fui entubada. Aquela história que muitas pessoas passaram durante a pandemia. E esse meu companheiro, esse relacionamento que eu tava tudo indo muito bem, ele ficou com muito medo, né, de eu não resistir. E quando ele foi me visitar no hospital, ele falou: "Nós vamos embora", porque ele é holandês, mas eu estava morando no Brasil ainda. Então ele disse: "Nós vamos embora". E aí já foi aquela história, ele perguntou se eu queria ir para Portugal. No primeiro momento me alegrou ir para Portugal, depois ele disse também se eu quisesse ir para Espanha, também seria uma ótima opção. Só que depois do Covid eu fiquei com muito medo de ficar só, né. Então eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eu estar só com meu filho num país estranho, sem conhecer ninguém e tal.
Então foi quando eu decidi, eu falei: "Não, eu não quero por conta desse problema, que eu tenho medo de ficar só". E aí foi quando nós decidimos vir aqui pra Holanda. Assim, não é que a família dele é muito pequena, é só a mãe dele e o irmão. O irmão mora em uma outra cidade e a mãe dele é aqui nossa vizinha, mas é um relacionamento muito tranquilo, muito saudável, entendeu? A gente se vê poucas vezes, toda semana eu a vejo, com certeza, né? Porque ela já é idosa. E aí eu vim e foi quando eu comecei a fazer o tratamento do pós-Covid, que eu tive Covid longa e tudo. Então, meus primeiros 2 anos aqui foi simplesmente para tratar da minha saúde. Meu filho, um mundo novo, né? Teve muito mais liberdade do que no Brasil. Ele podia ir de bicicleta para a escola, coisa que no Brasil não podia. Ele tinha um motorista para levar, buscar, entendeu? Então, para ele foi muito bom nesse aspecto, fez logo amizades, ele foi para uma escola especial para aprender o idioma local, que é o holandês. Enquanto isso, eu estava em casa, né? Eu ainda sentia, eu esquecia tudo. Se eu não conseguia ler uma página que eu esquecia do que eu tinha lido. Eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, porque eu sentia muitas dores no corpo, né? Foram vários problemas. Então, os 2 primeiros anos foi simplesmente para eu tratar da minha saúde e para eu estabilizar aqui. E a partir do segundo ano, eu comecei a estudar o holandês. No primeiro ano eu comecei, com meus vizinhos vinham para cá e tal, e eu comecei a estudar o holandês, né? E foi uma época muito difícil por conta do Covid. Então, sempre que alguma coisa não tá dando certo, eu tento mudar a rota da minha vida. Eu tento mudar porque eu sei que existem possibilidades melhores. Se tudo está indo, né, que não está de acordo com aquilo que a gente gosta, que a gente pretende, então é o momento mesmo de mudar a rota, sabe? Recomeçar. Mas a gente precisa ser consciente, a gente precisa ser responsável. A gente não pode sair mudando para um país estrangeiro com outro idioma, sem família, sem trabalho, né? Sem que a gente tenha uma reserva financeira, sem que a gente tenha estrutura educacional, que a gente tenha uma carreira, que a gente possa chegar e se estabelecer. Por isso que uma das coisas que eu considero muito importante é a educação financeira. Eu não tenho milhões de dinheiros para investir. Começa com pouco. Eu também não comecei a investir com muito dinheiro. A gente vai devagarzinho e vai se organizando, e cada dia, cada mês, a gente vai se programando. Olha, hoje, esse mês, eu posso 10. Próximo mês, eu vou tentar com 15. No outro mês, eu vou tentar com 20. Mas o importante é manter a consistência e iniciar de pouco a pouco. Eu sei que a gente está vivendo numa situação muito delicada, né? Tudo está muito caro, tudo está muito exacerbado. Escola, alimentação, vestimenta, tudo está muito caro. Mas a gente precisa organizar, a gente precisa tirar alguns supérfluos e começar a investir financeiramente, né? Isso é um dos temas que eu quero vir aqui conversar com vocês. Nada de soluções mirabolantes, porque eu sou muito conservadora, porque eu sempre estive só e eu não podia contar com outras pessoas para me darem o suporte financeiro. Então, eu
investia de uma forma muito consciente, né? Com estratégias que me protegiam. Eu sou mais conservadora mesmo. Eu nunca fui aquela de ser muito agressiva no mercado financeiro, não. Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês. Outro assunto que eu quero falar muito com vocês é sobre a educação. Não é porque a gente está mais com a idade acima dos 40 que a gente não pode continuar os nossos estudos. E é aí que a gente tem que intensificar, porque o mercado de trabalho ele é muito competitivo. E estão aí os jovens que nasceram dessa geração, que nasceram com a tecnologia, e a gente precisa tá aí se descobrindo, se reinventando. Então, nós precisamos sim, depois dos 40, continuar estudando, continuar nos aperfeiçoando, porque nós temos uma coisa muito importante que é a experiência. Nós temos a experiência. E estudo financeiro, isso é muito importante para você estar preparada se algo acontecer e você queira mudar de rota. Se você já tem esse desejo, né, de recomeçar, que eu recomecei mais uma vez, depois eu posso detalhar muito mais, eu já recomecei outras vezes, eu já formei em ciências contábeis, já fiz pós-graduação, já fiz uma outra faculdade, estou seguindo meus estudos agora. Então, assim, eu sempre estou recomeçando. E eu acho que eu tenho propriedade para falar, porque eu já passei por essa fase aí várias vezes. Não é fácil, não é fácil. Sentimentalmente falando, às vezes as coisas acontecem de uma forma muito rápida, mas o nosso emocional, às vezes, vai um pouco mais lento para assimilar tudo o que está acontecendo. Então, eu tenho propriedade aí para falar, porque eu já recomecei algumas vezes e, para te ser sincera, eu não me arrependo. E eu tô recomeçando agora mais uma vez, depois dos 40, e eu posso te falar uma coisa: não desanima. Existe sim a luz no final do túnel, existe sim outras rotas que a gente precisa simplesmente estar com o coração tranquilo para abrir os olhos e enxergar. Não é o fim da linha. Se você está pensando, se você está passando por um momento assim difícil, fica tranquilo, não é o final da linha. Você vai conseguir, mas você precisa agir estrategicamente para poder sair desse caminho que você não está feliz e procurar outras oportunidades. A partir do momento que você reconhece que você precisa mudar, você começa a ver outras possibilidades. Isso é muito claro para mim, porque eu já passei por essas fases anteriormente. Não é fácil, toda transição é difícil, mas quando a gente se estabelece, dá um alívio e aquela sensação de missão cumprida. Dá aquela sensação de missão cumprida, sim, porque a gente às vezes está envolvido numa sociedade, numa caverna. Eu gosto muito de ler Aristóteles, né? Aristóteles, Sócrates também. E eles têm uma visão assim incrível e tem uma história que Sócrates contava de Platão, que é o mito da caverna. Às vezes a gente tá como se vivesse numa caverna, porque as pessoas que nos envolvem, que nos rodeiam, elas não acreditam no nosso potencial. Elas não acreditam que nós somos sim fazedores da nossa própria existência
e que nós podemos sair dessa caverna e que às vezes a vida fora do meio que a gente está vivendo é muito melhor. Mas não adianta você explicar que a sua vida fora da caverna, fora desse meio social que você está vivendo, é melhor, porque as pessoas não vão acreditar. Você vai ser chamada de louco, você pode ser discriminado, e é aí que a gente perde muitos amigos, a gente perde alguns familiares por não aceitarem que nós estamos crescendo, que nós estamos mudando. Mas a vida é assim, a vida é muito dinâmica. E o que é que você quer para sua vida? Você quer ficar vivendo nessa caverna que você tá, né, ouvindo as teorias daquelas pessoas e que você quer simplesmente sair daquele ambiente, que você já não tá feliz com aquele ambiente. Então, eu te convido a ficar aqui me acompanhando. Eu vou estar falando assim coisas talvez que te inspire, eu espero que inspire outras pessoas acima dos 40. Eu já estou quase com um pezinho lá nos 50, mas eu venho aqui falar sobre vida financeira, sobre estudos, sobre capacitação, ou sobre algum outro tema que você também esteja curioso. Como eu falei no início, eu posso explicar como foi esse meu processo de imigração aqui para a Holanda, até chegar à minha naturalização, porque hoje, né, eu sou cidadão aqui. Então, eu acho que foi uma excelente escolha, né, porque meu filho já já está aqui 4 anos estudando, né? Ele vai prosseguir, ele não quer voltar mais para o Brasil. Talvez, lógico, né? Para férias, para passear, com certeza ele vai querer voltar, principalmente para as praias, né? A gente sente muito saudade da praia, que a gente sempre estava indo, mas aqui é um mundo de possibilidades. Mas as outras vezes que eu também decidi mudar, que eu decidi sair daquela rota que eu tava, que eu mudei, foi uma, duas, três vezes, foram várias vezes que eu recalculei tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu falei, basta, isso não é para mim. Eu vou trabalhar, vou me organizar e vou mudar. Então, eu espero que você, se você não está feliz, eu espero que você encontre seu caminho, recalcule, se planeje, principalmente se planeje, se organize financeiramente, que é um dos pontos muito chave para você, né, mudar de rota. Por exemplo, se eu não tivesse uma condição financeira, que se tudo desse errado, eu dissesse, eu não quero isso para mim. Eu tenho meu dinheiro para voltar. Eu tenho dinheiro para eu e meu filho voltar. E eu tenho dinheiro para recomeçar no Brasil, eu teria feito. Entendeu? Então, eu não saí do Brasil sem ter uma segurança. Então, é você se programar, é você se organizar, que tudo vai dar certo. Espero que você tenha gostado. Começa a me seguir, dá o like e ativa o sininho.